Jesus mandou o apóstolo João escrever uma carta ao anjo da igreja que estava em Esmirna. Você sabe o que ele disse nessa carta? É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fique conosco até o final. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal TV Átrio. Caso não seja inscrito e você desejar, você pode inscrever-se aqui no canal e ativar o sino de notificações. Assim você vai receber a continuação desse estudo e todos os vídeos aqui postados com uma mensagem de fé. Vamos então para a nossa meditação. Jesus disse assim à igreja de Esmirna: "E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte." Então olha só que forte. O que Jesus disse? A igreja de Esmirna era uma igreja que estava firme na fé. A igreja de Esmirna era uma igreja exemplar, uma igreja que guardava a palavra de Deus. Só que o diabo, sabendo disso, o diabo estava com estratégias para tentar aquelas pessoas. O diabo, ele queria destruir aquelas pessoas. Viria uma tribulação grande que o diabo faria eles passarem, tudo com o intuito de esfriar a fé deles. E olha só, se você for parar para pensar, não é isso que continua acontecendo nos dias de hoje? A pessoa que ela quer uma vida com Deus, a pessoa que está nos caminhos da fé, ela sofre com tribulações na família, com problemas em algumas áreas da vida dela. Isso não acontece ainda nos dias de hoje? E a pessoa, talvez ela se pergunte, mas por quê? Se eu sou uma pessoa de Deus, uma pessoa de fé, por que tudo isso tem acontecido na minha vida? E olha só o exemplo da igreja de Esmirna. Eles eram pessoas de fé, só que o diabo ele tentava a todo custo destruí-los. Por quê? Porque quando a pessoa ela está no caminho de Deus, quando a pessoa ela está caminhando rumo ao reino de Deus, o diabo vendo isso, ele tenta fazer a pessoa retroceder. A pessoa está caminhando rumo a Jesus, aí o diabo ele vê isso e tenta fazer a pessoa desviar para a esquerda, desviar para a direita, olhar para trás. Por quê? Porque o diabo não quer que a pessoa seja salva. O diabo não quer que a pessoa se entregue a Deus. Então, se você está passando por algum problema, alguma tribulação grande, e você está cansado, você está passando por um problema, você não merece isso que você está passando. Olha, Jesus mandou aquela igreja ficar firme até o fim, que Jesus estava preparando algo muito maior para eles. Então, se esse é o seu caso, você que me ouve, fique firme até o fim. Não desanime, não desista da sua fé, porque Deus tem algo muito maior preparado para você. Olha, essa promessa, ela é justamente para você. Se você está passando por esses problemas, saiba que essa promessa ela é para você. Se você ficar firme até o fim, Jesus ele vai te dar a coroa da vida. E o que é você ficar firme até o fim? É você guardar a sua fé. É você não trocar a sua fé por nada. É você, quando estiver passando por esses problemas, é você não deixar Jesus, não esfriar na sua fé, não abandonar a Deus, mas você continuar nos caminhos da fé. Você continuar tendo Deus pelo seu Senhor, continuar com as suas orações, com a sua leitura da Bíblia, fazendo tudo o que você faz para Deus. O diabo não está preocupado com o dinheiro da pessoa, nem com nada do tipo. O diabo ele está preocupado com a alma da pessoa, porque ele sabe que a alma da pessoa é eterna. Então tudo que ele faz
para mexer com uma pessoa é com o intuito, o objetivo final de tocar na alma da pessoa, porque a alma da pessoa é eterna. Uma vez que a pessoa ela parte desse mundo, o destino da alma dela vai ser eterno, seja ao lado de Deus ou seja no inferno. E o diabo ele luta para que não seja ao lado de Deus. Mas talvez você diga assim, olha, essa luta que eu tô passando, ela é muito grande, eu não tô aguentando mais. Eu não tenho mais forças para lutar, eu não aguento mais passar por isso. Eu tenho um conselho para você. Entra no seu quarto ou em algum lugar fechado, se fecha lá e se derrama para Deus. Fala tudo que tá dentro de você, não se preocupa com o tempo, não se preocupa com palavras bonitas, não se preocupe com nada disso. Somente se abra, fale tudo que tá dentro de você. Se abra para Deus, se derrame para Deus, fale tudo, sem receios, se abra o seu coração, fale tudo que tá dentro de você. Porque Deus, ele é o único que pode sarar você, ele é o único que pode fortalecer você. Ainda que você conte, você desabafe com alguém e que essa pessoa, ela te dê um abraço, ela fale que tá ali do seu lado, isso é bom, mas isso não vai te sustentar para sempre. Mas se você se derramar para Deus, se você se abrir para Deus, Deus lá do alto, ele vai ver você e vai se cumprir aquela palavra de Mateus 6:6, que quando a gente entrar no quarto, fechar a porta, orar a Deus, Deus, ele vai recompensar a pessoa. Deus, ele vai ali falar com a pessoa. Então, faça isso, se abra para Deus, abra o seu coração para Deus e Deus, ele vai te ajudar. Deus, ele vai te fortalecer para que você fique firme até o fim, para que você venha guardar a sua fé nele até o fim, para que as tribulações que você passa não venham desviar o seu foco de Jesus. Mas combata o diabo, viva repreendendo o diabo. Se acontecer alguma situação que você vê que o diabo ele faz para te tentar, para te provocar, repreenda o diabo. Em nome de Jesus Cristo, todo mal é repreendido. Então, se o diabo ele tentar de alguma forma fazer mal para você, repreenda ele em nome do Senhor Jesus Cristo. O nome de Jesus ele tem autoridade para repreender toda a obra do mal. Pelo nome de Jesus Cristo, o diabo ele vai embora, ele sai. Então, faça isso se você for tentado. É como o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Comente aqui abaixo as suas experiências e se você precisa de ajuda em oração, não tenha vergonha, comente aqui embaixo que nós estaremos orando por você a Deus também. Estaremos concordando com a sua fé. Jesus disse: quando duas pessoas concordarem acerca de algo, Deus faria cumprir aquilo que a gente concordou. Então comente aqui embaixo se você desejar. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe o seu like ali embaixo, porque assim você contribui para que ele seja entregue para mais pessoas. E não se esqueça, Deus é contigo. Que Deus te abençoe